Olá pessoal, é um prazer novamente estar aqui para nós juntos compartilhar uma palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar, está lá em Eclesiastes, no capítulo 5, do versículo 1 ao 3. E assim diz a palavra de Deus: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais ao ouvido que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que procedem mal. Não precipites com a tua boca, e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus, e tu está na terra. Pero que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos. A voz do tolo vem da multidão de palavras. Aqui o sábio Salomão, escrevendo o livro, como nós sabemos, né, que o Provérbios, tudo é um livro na qual vem aconselhando tanto conselho bom que nós podemos desfrutar. E aqui dessa palavra de hoje, viemos a aprender e examinar a nós mesmos por onde temos andado, aonde nosso pé tem nos levado. Nosso pé tem levado nós no caminho do pecado, porque no caminho do pecado a gente vê que tem prostituição, drogas, enganos, bebedices, corrupção, mentiras. Se nós estiver neste caminho, nós estamos com o pé sujo. Nós estamos com nossos pés sujos. Mas vem uma pergunta: se nós estamos nesse caminho, não podemos entrar na casa de Deus? Sim, podemos entrar na casa de Deus e lá dentro nós se humilhar para nosso Deus. Porque ali o tempo, como a palavra fala, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Então no momento nós entramos na casa de Deus e nós colocamos a nossa vida diante de Deus para que essa montoeira de pecado, muitas vezes que nós cometemos no nosso dia a dia, nós entrega ali no altar de Deus, para que Ele venha nos limpa. Como Jesus fez com os apóstolos, a lavagem do pé. Assim nós podemos colocar nossa vida, sim, no altar de Deus e pedir pela misericórdia deles que Ele venha nos limpar, não somente nossos pés, não. Limpar todo o nosso ser. E como temos entrado na casa de Deus? Temos entrado na casa de qualquer maneira? Pois nós sabemos que nós não podemos entrar de qualquer maneira. Nós vamos lá para nos adorar a Deus, ouvir a palavra dEle. E sim, se nós andamos em várias situações que nós andamos, deixa Deus contrariado, nós vamos entregar nossa vida e parar de andar por esses caminhos. Nós vamos passar a ter pé limpos. Porque Jesus lá atrás, né, quando Moisés foi escolhido para ser o libertador do povo, lá em Êxodo 3:5, Deus falou: não te chegues para cá, quer dizer, não chega perto da sarça ardente, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa, é lugar, né, é puro. E Deus está falando para nós aqui hoje, se nós andamos no caminho errado, andamos fazendo coisas que não agradam a Deus, nós temos que bater o nosso pé dessa poeira deste mundo e entrar na casa de Deus com reverência, ser sensíveis às coisas de Deus. E como nós temos prestado atenção a ouvir a palavra de Deus, como aqui fala, incline-te mais para ouvir. Nós temos ouvido a palavra de Deus, quando nós vamos na casa de Deus, nós temos ouvido a palavra dele, temos prestado atenção na mensagem, temos adorado a Deus, que primeiramente a gente vai, né? Ali está o grupo de louvor, louvando, exaltando o nome do Senhor. E ali mesmo os louvores, contra os louvores que não falam conosco, quando nós entramos na casa de Deus para ouvir. Porque lá em Mateus 7,16, Jesus nos ensina: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós precisamos contemplar na casa de Deus. Está com o pé sujo? Vamos pedir para que Deus nos limpa. Tira do caminho do pecado, das coisas, dos enganos que existem no nosso dia a dia. Vamos entrar
com reverências a Deus, porque Deus é soberano. Ali é uma casa de oração, ali é o templo do Espírito Santo. Sabemos que o templo do Espírito Santo é nosso, né? Então, desde já, nós temos um compromisso de estar limpo, né? Guardar o nosso pé para onde nós andar, nós passar. Precisamos andar para esse nosso caminho, nosso dia a dia, pelo trabalho, para onde nós andar, mas nós sabemos que nós não podemos desviar o nosso pé, que é o caminho do Senhor. E nós sabemos também que Paulo nos escreve lá em Romanos 10, 17, logo a fé é pelo ouvir, né? E ouvir o quê? A palavra de Cristo. Ele está instruindo os romanos que a fé vem pelo ouvir. Então nós temos que ouvir mais a palavra de Deus, porque nós precisamos a cada dia se alimentar dessa palavra. Ouvir a palavra de Jesus. Temos orado? Como tem sido o nosso culto racional? Lá em Mateus também, Jesus nos ensina lá em Mateus 6,7, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Olha, Jesus está nos mostrando aqui, guardar o nosso pé, concentrar-se na casa de Deus, inclinar o nosso ouvido a ouvir mais. E o que nós temos oferecido para Deus? O que nós estamos colocando para Deus, nosso culto racional? Lá em Isaías 58, no versículo 6 e 7, lá fala da seguinte forma, sobre o sacrifício de tolos. Não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabe com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, e que dê roupas aos que não têm, e que nunca deixe de socorrer os seus parentes. Esse é o sacrifício que aqui na qual Deus estava passando essa mensagem para Isaías passar para o povo, que Deus não agrada de sacrifício de tolos. Não adianta nós fazer um jejum, um sacrifício de ficar sem internet, sem televisão, sem, por exemplo, comer carne, tomar um café ou qualquer outra coisa, se nós não tiver dentro daquela conformidade que o Senhor está instruindo ali aquele povo lá com Isaías. Não adianta nós fazer um jejum e nós continua pecando, blasfemando, muitas vezes falando mal do nosso irmão, falando mal dos nossos parentes. Não, que a própria palavra nos ensina. Nós socorrer, fazer o melhor jejum é levar a palavra de Deus, é levar a palavra do Senhor a todos aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão injustamente sendo castigados, aqueles que estão na escravidão do pecado, na qual eu falei no início. O pecado tem tanta coisa, principalmente no mundo de hoje, é prostituição, é drogas, é bebedice, é corrupção, está acima do limite que está acontecendo no dia a dia, cada dia está pior. Então Deus quer que nós vamos até essas pessoas e fala da palavra dele, fala do amor que ele tem para cada um. E principalmente, se nós podemos repartir algo para eles, comida, igual que fala, vestes, aos desabrigados. E principalmente, socorrer muitas vezes os nossos parentes. Os nossos parentes muitas vezes não têm Deus, não têm Jesus. Então estão sofrendo. Então Jesus aqui falando que não fazer sacrifício de tolos. Então este é o melhor sacrifício que nós vamos fazer. É conforme está aqui em Isaías, né? Isaías 58, 6 e 7. E aqui, como nós também podemos ver que a nossa forma de oração, lá em Atos 19, 36, também fala: ora, não podendo isso ser negado,
convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Vamos colocar tudo direitinho no caminho do Senhor. Não se precipitar em falar demais. Aqui a palavra também nos fala aqui, apressar e pronunciar palavra alguma diante de Deus. E também fala, por muita ocupação vem os sonhos. Às vezes nós tem tantos sonhos que começa a falar demais. Vamos colocar nossa vida no caminho do Senhor, guardar o nosso pé para contemplar na casa de Deus, começar nosso dia a dia, andar no caminho do Senhor, fazer as coisas certas. Assim, também nós temos que aprender, o nosso sacrifício, melhor que tem, é nós sair, colocar nosso pé para ir até essas almas na qual Deus pede que nós façamos. Os necessitados, os injustiçados, os pobres, os que estão desabrigados. Este é o melhor sacrifício que nós vamos fazer. Você hoje está ouvindo essa palavra. Por onde você tem andado? Está no caminho na qual que você mesmo possa estar sentindo agora, que até hoje você andou por caminhos tortuosos, que não agrada a Deus? E quando você entra na casa de Deus, você tem guardado o seu pé? Então guarde, anda no caminho certo. Jesus está com as suas mãos em direção de você que está ouvindo essa palavra agora. Segura na mão dele, que vai te ensinar a andar no caminho certo. Como você tem entrado na casa de Deus? Você tem entrado de qualquer maneira? Só por um compromisso que hoje eu vou estar na casa de Deus, porque meu parente, o meu irmão vai ver eu lá dentro da casa dele, da casa do Senhor, o pastor vai saber que eu estou ali, mas lá o seu coração, porque é o templo verdadeiro do Espírito Santo. Você está indo para ouvir a palavra de Deus? Você tem ouvido o que Deus está falando com você? Você tem colocado em prática o que Deus está falando com você? Ouve. Se tem ouvidos, é para ouvir. Olha, a natureza de Deus maravilhosa. Ele deu para nós 2 ouvidos e uma boca. Isso é para nós ouvir mais e falar menos. Como temos orado? Como temos cultuado ao nosso Deus? Você tem dado atenção aos necessitados? Você tem dado atenção às suas famílias que muitas vezes não estão no caminho do Senhor? Toma essa atitude. Seja exemplo. Comece a andar, a colocar seus pés, guardar seus pés para onde andar, para que a sua família, a sociedade vê que ali lá vai um homem, uma mulher, um servo, uma serva de Deus, andando no caminho certo. E sabe que Jesus está na frente, te conduzindo para andar no caminho certo. Assim eu deixo